Olá, meus amados, graça e paz a todos. Eu me chamo Emerson Ferreira. Sou coordenador pedagógico do INTEPLE, que é o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. Também tenho uma imensa honra de poder ser o seu professor de teologia. Aliás, nessa oportunidade estamos trabalhando em uma das questões e disciplinas mais empolgantes de todo o cabedal de doutrina, na minha modesta opinião. Introdução ao Antigo Testamento Bíblico. Na aula passada, nós já havíamos falado de forma bastante introdutória a respeito do Pentateuco, a questão autoral e também a herança dos termos Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico. Nós entendemos aqui e aprendemos juntos que esses termos é nada mais, nada menos do que uma herança da famosa tradução da Septuaginta, a tradução dos 70, por volta do 3º século antes de Cristo. Meus amados, eu quero trabalhar com vocês aqui uma questão de forma bastante leve, tranquila, light, a respeito da origem dos nomes que vão servir para intitular os livros do Antigo Testamento Bíblico, agora sobre uma cosmovisão judaica. Pois nós aprendemos na semana passada, na aula passada, melhor dizendo, que os nomes Gênesis, Êxodo, Levítico são nada mais nada menos sínteses de principais eventos que ocorreram dentro daquele livro. Um exemplo, o livro de Gênesis, que significa origens ou começo, é nada mais nada menos do que um apêndice, uma síntese abreviada do que de fato ocorre ali dentro. É no livro de Gênesis que nós temos o começo do homem, temos o começo das civilizações, o começo das mais variadas línguas, o começo de todas as nações. Então, por isso recebe esse nome. Êxodo, por exemplo, vai retratar um dos momentos mais gloriosos da história de Israel, que foi nada mais nada menos a saída do Egito. Êxodo significa saída. Então, por isso leva esse nome. É interessante a gente observar, e isso vai acontecer com os demais livros, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós vamos entender, e nós vimos na semana passada, que os termos dentro da Torá, eles diferem. Vai trazer termos como Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Nós vamos entender aqui da onde é então que surgem esses nomes que vão, na verdade, dar o tom de cada um dos livros do Antigo Testamento Bíblico sobre a cosmovisão judaica. Se no Pentateuco ou se na cosmovisão grega se extrai o principal assunto para denominar o livro, quais são os elementos utilizados para denominar os livros de cada um, ou cada um dos livros contidos na Torá judaica. Vamos lá? Como eu disse para vocês, nós precisamos entender de onde surgem esses termos Bereshit, Shemot, Vaikra. Se você observar aí na tela do seu computador, aparece nada mais nada menos do que o primeiro versículo de cada um desses livros. Eu separei para vocês, eu separei um texto transliterado, tá? A fim de vocês compreenderem um pouco mais da onde se obtém os nomes dos livros do Pentateuco judaico. Vamos lá? Se você perceber, eu separei aí primeiro Gênesis, capítulo 1, verso 1, que diz mais ou menos assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Perceba que a expressão Bereshit é tirado do primeiro versículo contido no livro de Gênesis. Olha que interessante. O importante também é você saber que esta prática ela vai repetir-se nos demais livros, como Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por exemplo, o segundo livro do Pentateuco, que nós denominamos de Êxodos, eles vão chamar de Shemot. Por que Shemot? Porque percebam que Shemot é a segunda palavra do primeiro versículo de Êxodos. Vê lá. Vele Shemot, Bene Israel, Habaim, Mitzrayma et Haikov, Ish uvetu Baru. Percebam, nessa transliteração, a segunda palavra é Shemot. Levíticos
capítulo 1, versículo 1 vai trazer Vaikra el Moshe, Vaidaber Adonai Elva, Marohel Mohed Lemor. Percebam que Vaikra é a primeira palavra que surge. Portanto, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e a expressão Devarim são as primeiras palavras que surgem no primeiro versículo de cada uma das porções escriturísticas do Pentateuco. É muito importante você entender isso para você compreender uma visão um pouco mais ampla da onde é que se extrai esses nomes que vão, na verdade, servir de títulos para cada um dos livros do Antigo Testamento Bíblico. Legal? Gostou? Queridos, agora eu gostaria de trazer para vocês de uma forma bastante breve, uma vez que a gente ainda vai abordar algum desses aspectos, aproximar um pouco mais a nossa lente de cada um desses livros, mas permita-me aqui, nos poucos minutos que ainda restam, fazer uma apresentação bem panorâmica a respeito dos 5 primeiros livros da Torá ou do Pentateuco judaico. O livro de Gênesis, que é o livro do começo, ele vai tratar nada mais nada menos do que a narrativa das origens do universo, do gênero humano, até a formação paulatina do povo de Israel na sua estada no Egito. O livro de Gênesis, ele é um livro extremamente importante, fortemente atacado, dado ao ponto de vista científico muito profundo abordado nesse livro, torna-se então alvo de muitas críticas por parte da comunidade científica, mas é um livro extremamente rico, onde vai mostrar a origem de todas as coisas. Há pontos centrais no livro de Gênesis, como a queda do homem, o surgimento do chamado pecado original, as consequências desse pecado. Vai nos mostrar também 2 grandes eventos históricos extremamente importantes, que é nada mais nada menos a construção da Arca de Noé e também o grande pacto que Deus havia feito com este patriarca denominado Noé. Nós vamos ver as consequências disso, o restabelecimento da humanidade, a sua sucessível queda, na então construção da Torre de Babel, a confusão das línguas. E a partir do capítulo de número 12, a gente vai ter a narrativa dos grandes patriarcas do Antigo Testamento Bíblico. Aliás, o livro de Gênesis, ele gira em torno de 8 ou 9 pessoas extremamente importantes. Adão, os seus filhos Caim e Abel, por que não dizer Noé e Sete, e por que também não denominá-los Abraão, Isaac, Jacó e José. Essas são as pessoas centrais por onde vai ocorrer as principais histórias do livro de Gênesis. A partir do capítulo de número 12, vai ser tratado a saga dos 4 grandes patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e consequentemente José. O livro de Gênesis, ele termina já com a vida de José, os impactos da vida de José, a descida dos seus irmãos ao Egito, e aí então inicia-se um novo período da história, narrado pelo segundo livro, chamado de Êxodo. Êxodo narra a saída dos israelitas do Egito, conduzidos por Moisés, aos pés do Sinai, para aí receberem de Deus a sua lei religiosa e civil e se constituírem por meio de um pacto sagrado em peculiar o povo de Deus. O livro de Gênesis é uma rica narrativa a respeito dos desdobramentos da família de Jacó no Egito, os primeiros anos de uma boa convivência ali naquele local. Todavia, com a sucessão da dinastia egípcia, ascende ao trono um faraó que não conhecia José. Então, desencadeia a partir daí uma grande perseguição. O povo então fica por um período considerável sob o jugo egípcio. Então Deus manifesta o seu poder, levantando dentre eles um grande líder. Seu nome é Moisés, Moshe, o então tirado das águas. É através de Moisés que Deus vai libertar o povo, conduzi-lo a um local totalmente diferenciado e trabalhar esse povo.
dentro do livro de Êxodo ainda, que a gente vai ver o tratamento de Deus, o processo de instrução das principais leis litúrgicas e, por que não dizer também, leis cerimoniais e as leis civis que iriam reger essa futura e gloriosa nação. No livro de Êxodo, que é o próximo livro, Levíticos, vai tratar o regulamento do culto religioso, a maneira do ritual dirigido especialmente aos levitas, que formavam o clero consagrado ao serviço do santuário. O livro de Levítico, bem como também o livro de Números, vai tratar já da saga do povo, desde a sua saída, agora como esse povo se comporta lá no deserto. É no livro de Levítico que nós vamos entender que o Deus que liberta, o Deus que é poderoso para salvaguardá-los do poderio do Egito, é o Deus também que estabelece relacionamento com seu povo. É no livro de Levítico que nós vamos ter cirúrgicas instruções a respeito do culto a Deus, da adoração a Deus. O povo havia vindo de um período significativo longo de escravidão, comungando com culturas extremamente politeístas. Agora o povo é salvo para adorar e glorificar a Deus dentro de um regime totalmente diferenciado, que não é mais aquele período de dinastia sombria, mas é o período chamado de teocrático, a teocracia divina, o governo divino sobre a nação de Israel. Esse desdobramento vai nos favorecer e vai nos dar também o livro de Números, que é nada mais nada menos, vai tratar do recenseamento do povo, contido na primeira parte, estendendo-se depois em referir fatos e providências legislativas correspondente a cerca de 40 anos de vida nômade no deserto, na península do Monte Sinai. O livro de Números, ele vai tratar desse período de vagueação no deserto. Deus liberta o povo, Deus dá leis e rigorosas instruções cerimoniais, bem como também civis, sociais, e agora esse povo começa a vaguear pelo deserto. Aqui ainda aos pés da chamada Península do Sinai, é que todo o livro de Números ele se processa. A rebelião, a então vagueação por 40 anos, uma vez que o espaço percorrido da onde eles saíram do Egito até a Canaã que Deus havia prometido era um espaço significativamente mais curto e que não durariam certamente 40 anos, e nós vamos falar isso aqui. Todavia, por conta de sua rebelião contra o Senhor, Deus então faz com que essa geração que sai do Egito venha perecer toda no deserto, para que dentro da terra de Canaã entre apenas uma nova geração, encabeçada, obviamente, por Josué, e apenas Josué e Caleb é o remanescente que sai do Egito e adentra na terra prometida. Mas antes disso acontecer, nós vamos ter o livro de Deuteronômio, que também é chamada de segunda lei, emanada pelo fim da jornada no deserto, foi escrito quando Moisés retoma a legislação precedente para adaptar nas novas condições de vida sedentária, em que o povo viria a se encontrar com uma conquista iminente da Palestina, que é a terra de Canaã, a terra prometida. Percebe-se aí que Deus já havia tratado a geração rebelde, os 40 anos de vagueação pelo deserto. Agora Deus então chama uma nova geração para que, através dessa, Deus viesse a cumprir a sua promessa, porque a sua palavra não cai por terra. Deus já havia dito quando chamara o patriarca Abraão, e diz que dele o Senhor faria uma grande nação e que conduziria-o para um lugar, para uma terra que manava leite e mel. Deus tem suas formas diversas, tem sua maneira profunda e tremenda de trabalhar na vida do ser humano quando quer executar os seus planos e os seus projetos. Nenhum dos seus projetos cai por terra, e isso fica muito evidente, muito claro e latente aqui no livro de Deuteronômio e, consequentemente, em todo o Pentateuco, que revela o poder, a grandeza de Deus. Se nós entendermos
Em um resumo muito breve, Gênesis mostra o Deus Criador. No livro de Êxodo, revela o Deus Salvador e Redentor. No livro de Levítico, revela o Deus Santificador. No livro de Deuteronômio, também vai mostrar o Deus que guia. E no livro de Números, o Deus que guia. E no livro de Deuteronômio, vai mostrar o Deus que é fiel, que instrui o seu povo para conduzi-los à promessa que Deus havia feito. Meus amados, fiquemos por aqui, uma breve reflexão a respeito dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento Bíblico que compõem o nosso Pentateuco Bíblico. Espero que, de uma certa forma, você tenha sido edificado com essas palavras e certamente na próxima aula nós vamos abordar ainda alguns aspectos desses 5 primeiros livros e certamente será comunicado à sua vida crescimento, amadurecimento, edificação para a glória de Deus. Amém, meus amados? Fiquemos por aqui. Não esqueça, INTEPRE, o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação.